As formigas possuem todos os nutrientes necessários para a sobrevivência e são abundantes, principalmente em regiões tropicais e desérticas. A maioria das espécies tem cerca de 40% de proteína e contém gorduras boas e vitaminas e minerais essenciais. Formigas ainda são um alimento comum na Ásia, África e América Latina. Algumas tribos indígenas costumavam coletar formigas, assá-las, cozinhá-las com outros alimentos ou moê-las em pó para armazenamento futuro. Você precisaria coletar cerca de 200 formigas grandes para obter 1 grama de proteína, embora o tamanho das formigas varie. Costumo encontrar formigas e gosto de petiscá-las, primeiro as esmagando para que não me mordam na boca e depois eu as como. O sabor varia conforme a espécie. Algumas são picantes, outras têm sabor de vinagre, e algumas até são agridoces. Formigas coletadas na natureza são seguras para consumo, mas aquelas próximas a assentamentos humanos e áreas agrícolas podem conter parasitas ou contaminantes. Especialistas estimam que existem pelo menos 20 quatrilhões de formigas individuais no planeta e que sua biomassa é igual a cerca de 20% da biomassa de toda a população humana. Taboas são comuns em áreas úmidas em grande parte do mundo. Várias partes da planta podem ser consumidas: espinhos de flores jovens e pólen como farinha, rizomas cozidos e mastigados para extrair amidos, e brotos jovens separados dos rizomas, com o interior branco e tenro comido cru. Para mim, esses brotos jovens têm um sabor parecido com pepino. Diz-se que as tábuas produzem mais amido comestível por acre do que qualquer outra planta, incluindo arroz e batatas. Além das tábuas, você pode encontrar outras plantas comestíveis de raiz e bulbo, como cebolas selvagens ou salsa da primavera. As folhas também são comestíveis, mas as raízes e os bulbos são mais calóricos e energéticos, o que é crucial em situações de sobrevivência. Quitons, lapas e ouriços do mar podem ser encontrados abundantemente nas zonas entre marés de costas rochosas em todos os oceanos do mundo. Em muitas partes do mundo, eles são uma iguaria. Essas criaturas são protegidas por uma armadura externa que requer o uso de uma faca ou vara pontiaguda forte para desprendê-las das rochas. Uma vez removidos, o pé carnudo de quitons e lapa é mastigável e saboroso quando consumido cru, mas também pode ser cozido. Os ouriços do mar podem ser consumidos crus, mas apenas as gônadas são comestíveis. Com os ouriços do mar, é importante ter cuidado para não permitir que os espinhos penetrem a pele, pois podem causar uma picada dolorosa. Quitinas, lapas e ouriços do mar contêm cerca de 17% de proteína e uma pequena quantidade de gordura. Quitons são ricos em vitaminas B e ferro. Os ouriços do mar são ricos em zinco e vitamina C. As Américas abrigam a maioria das espécies nativas de cactos do mundo. Disse que o fruto de todos os cactos é comestível. No entanto, nem todos têm caules comestíveis. O cacto mais consumido é a pera espinhosa. O gênero Opuntia possui cerca de 300 espécies, mas poucas têm caules saborosos para consumo. Os caules do cacto puntia são mais apreciados quando jovens e macios. Os espinhos devem ser raspados ou queimados, depois podem ser consumidos crus, mas são melhores cozidos. O fruto de muitas espécies é delicioso quando consumido cru, mas cuidado com as sementes de algumas delas, pois em excesso podem causar constipação severa. O cacto barril produz um fruto comestível, porém seco e sem sabor. O cacto melão, também chamado de cacto chapéu turco, é encontrado em áreas costeiras subtropicais do Caribe ao Peru e produz frutos pequenos, porém saborosos, com sabor similar ao da fruta do dragão. E então há um cacto que é muito especial para mim porque pode ter salvado minha vida uma vez quando eu estava sofrendo de desidratação em uma ilha no Caribe. Muitos sobrevivencialistas dizem que não se pode obter hidratação suficiente comendo um cacto, mas eu desafio essa crença por causa da minha experiência pessoal com um cacto comum no Caribe. Pilosocereus raveni, comumente conhecido como cacto órgão ou cacto árvore de Hoyan, cresce alto e muitas vezes tem tufos de pelos brancos nas extremidades dos caules. Eu comi este cacto cru em várias ocasiões como fonte de água quando sofria de desidratação. O núcleo interno tem sabor similar ao pepino e é rico em água. Posso afirmar com absoluta certeza que isso me ajudou imensamente. Não encontrei relatos em livros nem online de pessoas comendo este cacto, mas eu já o comi com segurança muitas vezes. Contrariando a maioria das informações online, descobri que as jovens gramas verdes podem ser mastigadas para extrair o suco. Não encontrei informações sobre o conteúdo nutricional do suco de gramíneas selvagens, mas pode ser semelhante ao popular suco de grama de trigo. Contudo, em uma situação de sobrevivência, qualquer alimento é melhor do que nenhum. Se você encontrar grama jovem e tenra crescendo em um ambiente limpo e natural, ela pode ser mastigada e algum suco extraído.
Acredita-se que o suco de grama de trigo possui clorofila, aminoácidos, vitaminas, minerais e propriedades curativas. O sistema digestivo humano não consegue digerir grama, mas é possível mastigá-la para extrair o suco e depois cuspir. Já fiz isso várias vezes e nunca tive efeitos adversos. Há centenas de verduras selvagens comestíveis no mundo, então vale a pena aprender sobre as que existem na sua região. Disse que existem 75 espécies de amaranto que existem em climas quentes do mundo. As folhas verde escuras podem ser consumidas cruas, mas são melhores cozidas, lembrando o espinafre. As folhas são ricas em vitamina A e C, bem como cálcio, ferro e manganês. Existem muitos vegetais folhosos para mencionar aqui, mas alguns comuns são o serralha, aipo selvagem, ruibarbo, beldroega e até uma beldroega que cresce na costa chamada beldroega marinha. Esta erva rasteira cresce em áreas costeiras de grande parte do mundo. Cru não é muito saboroso, mas é comestível e fornece alguma proteína, vitaminas e minerais essenciais. Seu sabor salgado também o torna um substituto aceitável para o sal. Embora gafanhotos e grilos possam parecer desagradáveis para muitos no Ocidente, eles são uma excelente e abundante fonte de nutrição em várias partes do mundo. Esses insetos grandes podem ser facilmente capturados e transformados em uma refeição nutritiva. Já comi gafanhotos vivos diversas vezes sem problemas. As pernas e asas devem ser removidas primeiro, ou como fiz com este enorme gafanhoto verde da Amazônia, comi apenas as entranhas. Para evitar infecção por parasitas ou bactérias nocivas, recomenda-se cozinhá-los antes. Gafanhotos e grilos são ricos em proteínas. Disse que os gafanhotos têm cerca de 40% de proteína e os grilos até 60%. Eles também são ricos em vitaminas e minerais essenciais. Muitas tribos indígenas desenvolveram técnicas para capturar grandes quantidades de gafanhotos. Eles então os assavam em buracos. Depois, eles poderiam ser cozidos com outros ingredientes ou moídos e armazenados para o inverno. Mais de 50 espécies de árvores de zimbro crescem amplamente no hemisfério norte, principalmente em regiões desérticas e montanhosas. Algumas produzem uma baga comestível, mas nem todas. As bagas de zimbro são mais usadas como medicamento ou para saborizar alimentos. As comestíveis podem ser comidas cruas ou cozidas como um alimento de sobrevivência de emergência. Até os coiotes comem bagas de zimbro frequentemente. Eu costumo comer as bagas de zimbros da Califórnia e de Utah, mas essas outras espécies são para bagas de zimbro maduras, que podem ser armazenadas por muito tempo, até anos, então são um excelente alimento para viagens ou em tempos de fome. As bagas de zimbro são bem secas, então é melhor consumi-las com um pouco de água. O sabor é geralmente como um tempero, mas a baga de zimbro de Utah tem um pouco de doçura que eu acho muito boa. As árvores de zimbro geralmente estão cheias de bagas, então a coleta pode ser relativamente rápida. Elas também armazenam bem e são resistentes a pragas. As algas marinhas são algas, não plantas. Os oceanos e mares do mundo contêm muitas algas marrons, vermelhas e verdes comestíveis. Poucas são altamente tóxicas, então a identificação precisa é crucial. As algas marinhas são uma fonte de alimento nutritiva e fácil de coletar, porém frequentemente negligenciada. As algas marinhas vermelhas contêm mais proteínas, 20 a 40%, em comparação com as algas marrons e verdes, que possuem de 10, 20 e 5% de proteína. Japão, Coreia e China lideram o consumo mundial de algas marinhas. Algumas espécies comumente consumidas são alface do mar, nori, dolce e kelp. Pessoalmente, eu comi muita kelp ao longo dos anos. Pode ser consumida crua, cozida ou seca e armazenada para uso futuro. As algas marinhas podem absorver elementos tóxicos, portanto, só devem ser colhidas de águas limpas, com baixa contaminação. Elas são ótimas fontes de nutrientes, como proteínas, vitaminas, iodo, cálcio e magnésio. As algas marinhas são ricas em polissacarídeos, que promovem boa saúde intestinal. Os nativos assavam e comiam o talo grosso do kelp bovino e outras algas marinhas. Secar ao sol a bexiga de flutuação cheia de gás do kelp bovino fará com que cristais densos de sal se formem externamente conforme a água evapora. O sal pode ser coletado e consumido. Em um cenário improvável, você pode descobrir que é capaz de pescar com as mãos e comer o peixe cru. Durante corridas pesadas, milhares de salmões lutam do oceano até a foz dos rios para desovar. Como são peixes de água salgada, é improvável que tenham parasitas. Geralmente não comeria peixe de água doce cru. Capturar um salmão saudável pode fornecer uma refeição muito nutritiva sem necessidade de cozimento. O salmão possui cerca de 25% de proteína e é rico em vitaminas do complexo B.
Salmão fêmea com ovas é um superalimento rico em proteínas, ômega 3, antioxidantes, vitaminas B, C, E, 500 e muito mais. Mas outros peixes de água salgada também podem ser comidos crus. Às vezes encontro peixes mortos na praia. Após confirmar que está fresco, penso em comê-lo cru. O peixe-agulha estava claramente fresco. Não tinha odor forte e estava inteiro. Possivelmente perseguido para fora da água por um predador, acabou encalhado na praia acima da maré alta. Peixe cru é comum no Japão como sushi e sashimi, mas muitos se sentem enojados com a ideia de consumi-lo. Nesse caso, ele pode ser cozido.